Papais, maridos, procurem serem íntegros e retos em tudo que falarem, que fizerem, que pensarem, em nome de Jesus. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Se houver alguma tentação, não se desespere. Nós somos pecadores. Onde está o milagre? Está na vida de Jesus em você. Porque a tentação chegou, você vai sentir que não está legal, que não é de Deus. Aí é o seu papel de virar contra ela e seguir o seu caminho contrário. Você resistiu ao diabo. Amém. E automaticamente ele fugirá de vós. Se você ficar e alimentar a tentação, homem de Deus, aí você atrai o diabo para a tua vida, para a tua casa, para a tua esposa e para os teus filhos. Amém? Amém. De recado para os homens: cuidado com as tentações. Jó era íntegro e reto, não só a nível de caráter íntegro, trabalhador, pontual, responsável. Isso são deveres do homem. Não tem nada mais, nada menos. É obrigação do homem. Agora, o que pertence a ele, que é aquele mimo que vem diretamente do Pai, é aquela doçura que você tem que ter dentro da sua casa, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seus filhos. Essa é a doçura do Pai. Então você procure cultivar, procure desenvolver, procure praticar, para que haja integridade dentro da sua vida. Amém? Amém. Versículo 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ao todo eram 10. Uma família numerosa, uma família grande. Imagine, eu tenho 13, eu fico pensando com 10 filhos. Para você educar, para você impor os valores, disciplinar, para você comprar roupa, alimento. Eu imagino o que é. Não é fácil, mas ele estava ali, pelo que diz a palavra de Deus. A integridade dele era em todos os setores. Então este também estava dentro da educação, porque pelo que eu vejo aqui, todos cresceram e foram casados. Continuando, versículo 3: possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Quer dizer, íntegro, reto, família grande, e pelo que se percebe aqui, ele era um homem muito rico. Muito rico, não faltava nada para ele. Ele foi conquistando e Deus foi abençoando. Homem, a receita está aí. Nunca vai te faltar nada quando você obedecer, quando você entender a integridade da sua vida diante da palavra de Deus. Você vai conduzir a sua família de maneira adequada, de maneira próspera, de maneira saudável. Amém? Amém. 4. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Pelo que eu entendo aqui, que dá para nós entendermos, havia reuniões familiares, festas, comunhão, o que também hoje não tem mais.
São raros os lares que hoje têm comunhão com as famílias. Eu faço uma observação. Hoje uma família é o casal e seus filhos. Esta é uma família. Fora disso, quando se casa, são os parentes, são os familiares. Está fora do mesmo teto. Eu acredito que havia essa comunhão com os familiares que estavam fora do mesmo teto. E que hoje, pelo que eu observo lidando com casais, com famílias e com pessoas, é muito difícil estar acontecendo. Não existe mais aquela mesa gostosa entre as familiares, aquela comida da mamãe, da titia, da vovó, aquele chá da tarde que a gente ia e tomava com aquele carinho, aquele bolo caseiro. São raras as famílias, raras. E isso dói, porque você percebe que essa questão, o amor mesmo, está se indo embora. E nós temos que estar sempre, homens e mulheres, resgatando com sabedoria. Porque não adianta nada na vida se não tiver a comunhão, se não tiver o amor, se não tiver o desejo da comunhão. Amém? Amém. Nós estamos nos isolando cada vez mais. Todos cansados, com seus afazeres, correndo. Eu vejo por minha própria vida. Nós temos que estar vigiando, porque senão você vive numa solitária. Não é difícil. E eu vou me aprofundar um pouquinho nisso também. Versículo 5. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ele orava, ele santificava. Então, depois da reunião, depois da festa, ele se dedicava quanto pai que exerce autoridade sobre seus filhos. E ele santificava e orava por eles, para que Deus pudesse estar presente. Porque como só Deus conhece o coração do homem, o pai não sabia muito bem como eles agiam em pensamento, como eles pensavam. E ele era um pai precavido, amoroso, temente a Deus. Então ele queria estar sempre, constantemente, cuidando da vida dos seus filhos. E pelo que dá para entender, agora dá para entender melhor, eram filhos casados. Filhos o quê? Adultos. Imagine então o recado que eu estou dando para vocês quando seus filhos forem pequenos ou adolescentes. O trabalho de oração e vigia tem que ser triplicado. Amém? Os filhos dependem 100% de nós. 100%. Se eles eram adultos, casados e se reuniam e depois o pai, já sabendo que tinham saído de casa, ele poderia falar: a vida é deles agora, já casaram, o que eu tinha que plantar eu plantei, agora a vida é deles. Não, ele continuou na persistência da proteção espiritual. Ele continuou, foi uma continuidade a oração pelos filhos. A oração de um justo, diz a palavra de Deus, tem muito em seus efeitos. Imagine um pai orando pelo seu filho. O que vai acontecer? Amém? Esse é o capítulo de Jó da família no altar. Está bem explicado. Homens e mulheres, tenham esta dinâmica e esta sabedoria, em nome de Jesus, para
não sejam assolados por Satanás. Satanás não é folclore, não é história em quadrinho, não é mentira. Ele existe. E na mesma proporção que Deus vem para abençoar, Ele copia e vem para amaldiçoar e destruir. Imagine o quanto você tem que estar alinhado com Deus, como Jó. Neste capítulo, eu estou me atendo neste capítulo, não vamos continuar, porque a história dele foi usada para muitos ensinamentos, que não é o caso agora. Agora é a integridade deste pai para com sua família. Amém? Agora eu vou passar para um outro lado que não é nada agradável e que tem me assustado muito, e que as nossas famílias correm perigo, muito perigo, através da internet e através da televisão. Eu sei que pais e mães gastam muito tempo em cima dessa tecnologia. Eu creio que foi criada por Deus quando nós usamos de maneira correta, para o trabalho, para informações, e de vez em quando você não tem absolutamente nada para fazer, para um desestresse, alguma coisa que você queira fazer. Fora isso, é satânico. Amém? Amém. Eu tenho provas, eu estou lidando com isso. Nem vou dizer aqui sobre o jogo que foi explicado aqui na igreja de Balezo. Já é o extremo. Para não chegar lá, para não perder a integridade, para não ter que arrancar seu filho do computador, da internet, saia você primeiro. Faça um teste, uma semana, só olhando e fazendo o que é necessário, que está dentro do seu trabalho, para que você tenha tempo para seus filhos e sua família, para você ver se falta um botão na camisa do seu marido, mulher, para você ver se a gaveta dele de cueca está bagunçada ou não, para você ver se lá de noite, quando chegar todo mundo em casa, cansada, todo mundo cansado, de última hora não tem o que comer. Seu filho vai buscar alguma coisa, uniforme não está em ordem. A comunicação foi exterminada. 2, 3 pessoas dentro de casa conversam por internet. Eu tenho prova disso. Mãe e filha conversando e uma controlando a outra para que hora sai da internet. E de manhã uma vai brigar com a outra. Porque você saiu às 2 da manhã, mas eu vi você saiu às 2h30. Não, mas você saiu às 2, então eu fiquei até às 2h30 brigando. Mesas de restaurante, 4 pessoas, todos com o celular na mão de cabeça baixa. Cadê a integridade? Cadê o caráter para que Deus haja na sua casa? Amém. Tudo isso vem para acabar com a família. Acabar. O homem chega em casa, boa noite, televisão, 2 minutos para saber da família, 2 horas na televisão de rosto colado. Enquanto o homem fica na televisão, a mulher fica jogando
E os filhos lá no quarto isolado, jogando também sei lá o que, jogos de suicídio, jogos de pornografia. E é aí que nasce a homossexualidade e o lesbianismo. É daí que vem, é comprovado. Sabe por quê? Porque a mente fica submissa às ordens, porque é Satanás que está trazendo. E se você não tem uma estrutura, se você não for um adulto maduro, nós ficamos aprisionados. E é um imã que puxa você, é o mal que está puxando você. E aí, cadê esse pai íntegro que ora pelos seus filhos? Cadê essa mãe que está lá junto, acompanhando passo a passo do seu filho? Aonde está? Como que a gente faz para resolver isso? Como que você luta dentro de você para conquistar essa autonomia dessas questões todas aí que estão chegando tecnologicamente falando? Amém? Amém. O homem, nós temos o pecado. Se nós não entendermos isso, Satanás pega justamente aquilo que você acha, não é nada isso daqui. O mesmo perigo que seu filho tem na rua, ele tem dentro da sua casa. Porque os ataques são os mesmos. Amém? Quando tudo isso acontece, há um declínio na família. O amor, o afeto, a comunicação, obviamente. Não se tem tempo, se fala objetivamente o que tem para fazer. Existe uma diferença entre diálogo e comunicação. O diálogo são duas pessoas conversando. Mas às vezes está conversando e respondendo o que o outro está perguntando mecanicamente. Quem já entrou no quarto, por exemplo, e seu filho está lá na internet, e você faz uma pergunta: ei, cadê seu tênis preto? Você falou alto, em bom tom. Primeiro ele não responde. Ei, cadê seu tênis preto? Hã? Segunda vez. Terceira vez você pergunta novamente. Eu sei lá. Ele não sabe onde está. Ele não está ouvindo o que você está falando. E isso eu estou dando exemplo do filho, mas é com o filho, é com a mulher, é com o marido. Olha isso daqui agora bem, olha. Agora não, pera um pouco, senão eu vou perder aqui. Então não há mais comunicação. Não há. E o diálogo é isso aí, é essa troca. Agora, o que é uma comunicação? É aquilo que eu falo e o que o outro consegue entender. É o que ele fala e que entra dentro de mim e que eu consigo entender. E isso hoje entre os casais não tem. É diálogo. Ou então acusações. Ou então competição. Não, eu fiz aquilo porque você fez isso. Terceiriza culpas. Diálogo. O que Deus pede hoje aqui, em nome de Jesus, é comunicação. É tempo para expressar o que você quer e fazer o outro entender, para que haja bom convívio. Se você falou e ele não entendeu, logo você vai perceber. Aonde está o mistério da palavra de Deus? É na sua reação. Porque se ele falou e você não entendeu,
você já vai o quê? Armar a crista. É a reação. Não faça isso. É simplesmente uma falha de comunicação. Vamos entender o que a pessoa está querendo dizer, para que eu possa armar uma defesa e não um ataque. Isso demanda tempo no diálogo, demanda submissão ao momento, demanda renúncia às coisas que você está acostumado a fazer. Agora, tudo isso que eu estou dizendo é lindo, teoricamente é perfeito, mas eu desafio as famílias aqui presentes a praticar durante este mês, para que dia 1º de junho comecem os testemunhos. Amém. Comecem os testemunhos. Os homens que estão distantes se achegando. Amém. As mulheres que estão distantes, magoadas, tristes, estão sendo curadas. Filhos voltando para os seus lares. Filhos mais espertos, dinâmicos, com sabedoria de Deus. E para isso acontecer, é apenas o nosso exemplo, a nossa referência. Não tem dificuldade para que isso aconteça. Amém? Amém. Quanto tempo que a gente desperdiça à toa? Quanto tempo? Pensa. Quanto tempo você fica sem olhar para a tua esposa, de repente o dia inteiro vendo coisas externas, alheias à tua vida, e que vai entrando em você, vai entrando. Preste atenção, cuidado. A família no altar de Deus, não se esqueça. Se retira, vai orar por um filho, vai orar por uma filha, vai orar por algum momento, por algum irmão, por alguém. Cuidado com o roubo de Satanás. Amém? Amém. Muito tempo na TV e na internet traz uma sensação de atordoamento, neurologicamente comprovado, prostração e inércia. Quando você sai, você não sabe direito nem onde você está. Até você se conectar à realidade, demora um tempo. E aí já sai brigas, conflitos e se perde o andar da carruagem. Computador até alta hora da noite dá uma aceleração mental. Os seus neurônios e toda a psique fica totalmente atormentada. Por isso eu peço até para quem estuda, para quem faz pesquisa, para quem usa de forma produtiva, tenha cuidado com a sua saúde. Até depois tudo isso desconectar e voltar ao seu lugar, demora muito tempo e você passa uma noite atormentada, você demora para dormir. Amém? Provoca problemas circulatórios. Então eu estou dizendo agora de saúde física, para que haja controle, domínio. Tem um poder hipnótico, como eu disse anteriormente. A pessoa não escuta. Faça o teste. É devastador no processo mental. Bloqueio. Toda reflexão que você tem que ter para determinada situação, para resolver um problema, um conflito, se apoia na memória. Porque você vai usar a memória para poder formar um idioma de vocabulário e poder manifestar a sua vontade.
sua memória fica bloqueada e abalada. Hoje você pode ser um PhD na especialidade da sua formação. Quando você vai para a área de recursos humanos para fazer sua entrevista, se você é uma vítima, você não consegue falar, dialogar, imagine se comunicar. Amedronta os especialistas dos recursos humanos. Que de repente aquele que não é nada disso, mas tem uma fala extremamente espontânea, construtiva, porque soube disciplinar a sua vida, pega a sua vaga e você é roubado mais uma vez. A memória é vítima da tecnologia. Alzheimer pode começar aí. Demência pode começar aí. Fatos comprovados. Amém? A comunicação afetiva não tem vocabulário, é uma pobreza, e você fica falando por abreviações. Você conta piadas, é o teu vocabulário, faz brincadeiras, não conversa, não consegue sentar e ter um papo sério, porque você não consegue. Você ficou totalmente bloqueado e reclama da vida. E aí entra em depressão. Aí nada dá certo. E o diabo deitando e rolando. Amém? A internet condiciona a pessoa a atitudes de submissão. A pessoa passa a gostar de alguma coisa que antes não gostava. De repente, de tanto ver, de tanto ouvir, ela se torna escrava de uma determinada coisa. Vamos dar um exemplo. Nossa, eu não gosto de política. Mas ela começa a ler, a ver, a compartilhar, a dar as suas opiniões, e aquilo vai prendendo ela, ela fica tão amarga, porque a nossa realidade é essa. Então ela fica mais ela não vai ter a doçura do nosso Deus, ela não vai ter a personalidade e a sabedoria de Jesus Cristo, porque ela se tornou submissa ao meio do mundo lá fora. Então, mais um problema para ela. E essa pessoa, então, como que vai ser no casamento e dentro de casa, com os filhos? Essa pessoa perde a capacidade de decidir. Sabe aquelas pessoas que você fala, e aí, o que nós vamos fazer? Não sei. Onde você quer ir? Ah, onde você quiser. O que você quer comer? Ah, o que for mais fácil. A pessoa não tem opinião formada, aprisiona a mente. Amém? As crianças querem andar como adultos, as meninas como moças e os meninos como homens. Tudo é feito dessa informação inadequada. O aprendizado está sendo sustentado por dois pilares atualmente: a imitação e a identificação. Todas as crianças se identificam e imitam os nossos valores e os nossos comportamentos. Eu faço um apelo que do 0 aos 7 anos não deixem as suas crianças à vontade no computador e na televisão, onde é a formação